Olá, bem-vindo a mais um vídeo sobre projetos de circuitos lógicos ou sistemas digitais em HDL usando Quartz Prime. Na primeira parte, no vídeo anterior, nós fizemos uma breve introdução ao contexto de sistemas ou circuitos síncronos. Falamos um pouquinho da ideia do que é um circuito assíncrono e um circuito síncrono. Explicamos a ideia do que vem a ser um contador, tá? Contador módulo completo no caso. Apresentamos a descrição do projeto na forma de com base em captura esquemático. Então, descrevemos o comportamento utilizando tabelas verdade e mapas de Carnot, já que foi explicado que a ideia do projeto de um sistema no circuito síncrono, né, ou no caso um contador síncrono, está fundamentado em analisar, em controlar o estado dos flip-flops, o estado das entradas dos flip-flops antes que uma borda de ativação ocorra, né, para que a saída desses flip-flops assumam os estados lógicos que eu quero. Né? Então, essa maneira é feita, esse comportamento é descrito na forma da tabela verdade, e o circuito, a lógica combinacional projetada, ela vem então no sentido de controlar o estado dos flip-flops. Tá? Depois nós fizemos a implementação utilizando o Quartz, né? Implementação do circuito utilizando o Quartz. Nós paramos exatamente nesse ponto aqui. Então, nós havíamos feito, só trazendo mais uma vez aqui a formulação, né? A ideia era implementar exatamente essas equações. Então, nós fizemos o desenho do circuito. Foi explicado o porquê das saídas. Então, só lembrando que quando você, seja em HDL, seja em esquemático, você pode colocar quantas saídas você quiser. Tá? Isso eventualmente pode ser utilizado para você monitorar pontos intermediários do seu circuito, para você poder identificar efetivamente se naquele ponto específico o comportamento apresentado, né, o funcionamento medido, ele respeita o comportamento apresentado ou previsto anteriormente. Tá? Então agora nós vamos compilar esse carinha. Tá? Então lembrando aqui, ele já ao vir aqui, a gente precisa transformar ele com top level, set as top level, Ctrl Shift J. Então nós transformamos ele em top level, já foi sinalizado aqui pelo Quartz, tá? Que agora é esse cara que nós vamos compilar. Ctrl L, né? Ou você pode vir aqui nesse ícone, Start Compilation. Tá? Pelo fato de ser um circuito simples, relativamente simples, pequeno, a compilação é relativamente rápida. Tá? Lógico que isso vai depender da máquina que você está utilizando. Então, mesmo a versão mais básica do Quartz, que é a Web Edition Lite, né? Ela já explora, de certa maneira, a quantidade de núcleos que você tem no seu processador. No caso aqui eu tenho um processador com 4 núcleos, é um i7 2600K. Então a compilação foi bem rápida, já terminou, alguns minutinhos aí. Então a gente vê que foram utilizados 12 elementos lógicos, tá? Mesmo essa quantidade relativamente grande de componentes aqui, a gente utilizou apenas 12 elementos lógicos. São 16 pinos no total, então eu tenho aqui 3 pinos de entrada e mais 13 pinos de saída. Tá? Lembrando que a saída do contador efetivamente é dado por Q3, esses 4 bits aqui, né? Q3.0, essa saída negada, e mais, que também são 4 bits, né? E mais 5 bits associados ao estado das entradas de todos os flip-flops. Isso foi feito no sentido de poder monitorar e comparar o comportamento observado na simulação a partir da tabela verdade. Tá? Bom, então agora nós vamos construir arquivo em forma de ondas. Basta vir aqui, Ctrl N, e inserir arquivos de verificação de debug, né, depuração. O primeiro passo é sempre alterar o limite da simulação. Tá? No caso, como comentado anteriormente,
O simulador embutido na versão, ela tem uma limitação de 10 microsegundos, tempo máximo de simulação. Então, se você precisa algo mais do que isso, é interessante ir partir para o Model Sim, é o que a gente vai falar depois. Então, eu venho aqui, vou salvar esse cara, tá? Vou salvar como essa versão aqui, waveform. Pode ser o nome que você quiser, tá? O ideal é que você pode ter efetivamente diversas formas de onda e de alguma maneira coloque um nome para esses arquivos que você facilite a sua identificação depois. Então precisamos inserir os pinos de entrada e de saída, os pinos de entrada e os pinos de saída. Basta clicar 2 vezes aqui, Node Finder, mandar listar todos os pinos. Então ele vai listar todos os pinos de entrada e todos os pinos de saída do seu arquivo esquemático, que é o top level, que acabou de ser compilado. Tá? Basta clicar nesse botão aqui, ok, ok. Bom, então o ideal é organizar um pouco, tá? Fica mais fácil a análise. Então eu sempre gosto de deixar o clock em cima, o clear e o preset. Tá? O preset, como comentado anteriormente, ele não vai ser utilizado e por ser um sinal ativo baixo, eu vou deixar ele em alto. Tá? O clear, eu seto ele para alto, clicando nesse botão aqui. E vou deixar um trecho embaixo para que ocorra efetivamente a inicialização set dos flip-flops. Eu vou colocar a saída principal aqui, tá? Mas poderia ser na ordem que você quiser. Eu vou organizar aqui as entradas dos flip-flops J3, Q3, D2, D1 e D0, tá? E a minha saída legada, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Não precisaria estar aqui, então se você não quiser analisar, né, a saída negada, basta apagar esse cara aqui do circuito, do esquemático, ou você vem e apaga aqui. Então, você vem, deleta esse arquivo. Mas eu vou deixar ele por enquanto, então a gente precisa setar efetivamente o comportamento do clock. Então aqui você ajusta da maneira como você achar mais conveniente. 500 nanosegundos eu acho que é bem razoável. Eu acredito que seja o tempo suficiente para poder girar os 16 estados e reiniciar a contagem. Se não for suficiente, a gente diminui um pouco esse tempo. Se for demais, a gente aumenta um pouco esse tempo ao período do clock. Então, isso aí você vai fazendo o teste. Você roda uma primeira vez, faz um ajuste para que fique condizente com o que você espera na prática. Tá? Lembrando que a ideia da simulação é você ter, num ambiente de desenvolvimento, um comportamento esperado na prática. Tá? E o que ficou faltando aqui, na verdade, é definir um tempo de clear. Então, eu quero que esse trecho inicial aqui, só esse primeiro trecho, eu vou setar embaixo. Então, independentemente de se tendo uma borda de subida aqui, no caso todos os flip-flops foram construídos de modo a serem sensíveis à borda de subida. Se você quer algo sensível à borda de descida, você pode colocar um negado aqui, tá? Você coloca um NOT aqui. Então, se eu coloco entra no NOT, você tem o valor negado aqui e você tem os flip-flops sensíveis à borda de descida. Então, nesse trecho aqui eu vou reiniciar. A gente vai observar aqui na simulação, esse valor inicial aqui ele vai ser forçado para zero, né? E vai ocorrer efetivamente uma transição nessa bordinha aqui. Tá? Então, vou salvar novamente, Ctrl S. Vou configurar os parâmetros de simulação. Tá? Eu vou deixar em VHDL, vou configurar os parâmetros de simulação com base em VHDL, mas se você estiver utilizando Verilog é a mesma coisa. O ideal é tirar esse carinha aqui. Ele tem dado um problema de compilação aqui utilizando o Ubuntu 20.04, 64 bits, tá? Eu não achei direito ainda a razão disso. A solução efetivamente é tirar esse termo. Se eu tiver uma razão para isso ou uma solução mais elegante, eu vou deixar descrito no comentário do vídeo. Então já está salvo, já configurei os parâmetros de simulação. Eu vou gerar o testbench e o script utilizando o Model Sim. Tá? A gente vai utilizar depois isso daí. E a vantagem é que ele já faz uma primeira compilação, já faz uma primeira checagem para ver se está tudo certo com os arquivos de simulação.
Eu vou gerar primeiramente uma simulação funcional, eu quero verificar o funcionamento do circuito, depois a gente faz uma simulação temporizada para analisar se os atrasos envolvidos eles podem eventualmente comprometer o comportamento do circuito, tá? Espera um pouquinho aqui, então se não teve nenhum problema, então vamos fazer uma análise aqui do comportamento observado. Então, como esperado, descrito anteriormente, vou subir aqui um pouquinho, tá? Então, descrito anteriormente, as expressões booleanas J3 e K3 recebem o mesmo sinal, óbvio, né? Como a gente tinha feito, tá? O T2 vai ter um comportamento aqui, o T1 vai ter um comportamento, a entrada T1, né? E o D0. Bom, eu quero analisar efetivamente a contagem, tá? Então, ela tem que ser condizente com o que foi especificado, que foi definido na tabela verdade. Primeira coisa dá para ser observado aqui que existe o reset, né? O reset foi feito até esse intervalo de tempo e que a transição, né, o valor da minha saída, ela só é alterada efetivamente aqui, aqui nessa borda aqui, tá? Então dá para ver bem claramente isso. Então que as transições ocorrem efetivamente nas bordas, certo? Então veja, nesse instante de tempo aqui, nessa primeira transição, né? Nesse instante de tempo, então o que acontece? As entradas estão todas em zero, tá? Quando eu forço, pode ser aqui. Então, imediatamente anterior aqui dá para ver que as entradas estão todas em zero, que é bem condizente com o que a gente esperava, né? Menos D0. D0 tem que receber 1, certo? Porque ele estava em 0, vai para 1. Então D0 ele está em 1 imediatamente antes do clock, quando ocorre a borda de clock, né? Ele transfere essa informação para a saída e daí ele já passa para 0. Tá? Então na próxima borda de clock, nesse instante de tempo, o que vai acontecer? Eu vou analisar o valor que a gente tinha. Eu vou deixar um pouquinho aqui, só para ficar mais claro. Então, um pouquinho antes de ter a borda de transição, vou verificar o valor das minhas entradas, 00, né? Aqui, ó. 00, o T2 é 0, o T1 tem que ser 1, né? Que é o que está aqui, e o D0 tem que ser 0. Tá? Então, dá para ver que a gente pode fazer análise aqui utilizando a descrição binário, ou eu posso colocar aqui decimal sem sinal. Tá? Ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até 15 e retorna a contagem. Se eu quiser mostrar em hexadecimal, basta clicar com o botão direito em cima da linha, mudar a codificação aqui, hexadecimal. Tá? Ele vai contar de 0 a F e depois retorna a contagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um bloco a partir desse cara aqui. Então, antes de fazer isso, dá para verificar que o comportamento do meu circuito é exatamente o esperado, o descrito na forma da tabela verdade. E vamos fazer aqui uma simulaçãozinha temporal só para analisar o comportamento do meu circuito com base nos atrasos das portas lógicas. Vamos ver se não ocorre nenhum erro aqui. Então, está tudo bem, né? Está funcionando. O que ocorre eventualmente, como tem aquela questão dos pequenos atrasos, né, entre as portas lógicas, então, teoricamente, o que está acontecendo? Eu estou gerando um pequeno atraso aqui. Ao colocar esses dois inversores nessa rede, esse mesmo sinal aqui, esse sinal é saída J3, né, está indo para a entrada J3 e também vai para a entrada K3. Então, como eu coloquei essas duas portas lógicas aqui, eu estou gerando um pequeno atraso, né? Então, tem um pequeno atraso aqui para esse sinal chegar aqui na entrada K3. O valor, se ocorre pequenos atrasos, então, por exemplo, mesmo se existe um pequeno atraso de estabilização
desse bit aqui, por exemplo. Tá? Então, esse Q1 aqui, ou melhor, vamos pensar um pouquinho, aqui fica mais fácil. Então vamos supor que o Q2 ele atrasa, ele tem um leve atraso, alguns nanosegundos a mais para estabilizar em relação a esse flip-flop e a esse flip-flop. Tá? Só para ilustrar a situação, mesmo sendo o mesmo componente. Então se o Q2 aqui ele atrasa um pouquinho, então esse sinal aqui ele vai atrasar um pouquinho para estabilizar. Né? Vai atrasar um pouquinho para estabilizar. Esse cara que estabiliza antes, esse cara que estabiliza mais rápido que o Q2, Q1 e Q0 estabilizam mais rápido. Então, em tese, o meu T2 ele recebe o sinal antes de J3. Então, o que acontece? Esses pequenos atrasos das portas lógicas que são naturais, né, do próprio componente, isso você consegue especificar dentro do simulador aqui, a gente faz isso no próximo vídeo. Então, ele pode gerar alguns spikes, né, que são estados espúrios na saída. Tudo bem? Isso pode acontecer. Na realidade aqui, nesse caso, como você tem variação de 2 bits, são os 2 bits menos significativos aqui, eles estão alternando ao mesmo tempo, então você pode gerar estados aqui intermediários. Vou dar um zoom aqui que eu acho que vai ficar mais claro. Tá? Então veja, o que está acontecendo? O nosso spike, na realidade, são esses dois sinaizinhos aqui que foram gerados internamente, né, durante essa transição, foram gerados aqui antes da estabilização do meu sistema. Tá? Então eu gerei deu esses pequenos valores, esses valores diferentes foram enviados às entradas J3 e K3, e isso fez com que alguns estados intermediários pudessem fossem gerados aqui internamente. Então veja, entre o aqui, entre o 0101 e o 0110 foi gerado o estado zero um. Mas não tem problema. Então é isso que pode acontecer. Isso daqui é problemático no caso do computador? Não. Como uma transição muito rápida, muito menor que a ordem de grandeza de chaveamento do clock, então não tem muito problema. Agora, se fosse uma máquina de estado, por exemplo, isso daqui pode ser um problema, tá? Então você geraria estados intermediários, na verdade a máquina iria para estado, poderia ir para estados intermediários, que na realidade não era para ser feito isso. Então isso poderia gerar sinais de controle em instantes errados de tempo. Tá? Então isso é uma análise que a gente faz. Como é que você corrige isso? Se é no caso de uma máquina de estado, o ideal é que a codificação dos estados respeite a codificação Gray. Então você tenta minimizar na descrição entre a transição dos estados, você tenta minimizar a quantidade de vezes que dois ou mais bits são alterados ao empregar a codificação dos estados. Um ou outro caso não vai ter como fazer, então dificilmente você vai conseguir codificar todos os estados com base nas transições que a sua máquina tem que fazer. Dificilmente você vai conseguir codificar todos os estados de tal modo que estados intermediários não sejam gerados, de modo que esses spikes aqui sejam totalmente evitados. Tá? Você pode minimizar, mas não evitar por completo. Aí você analisa o comportamento do seu circuito, se isso daí vai ser ou não um problema. Tá? Bom, então aqui a gente tem a análise temporal, a simulação funcional, então elas são condizentes. Né? A gente tem aqui a questão dos spikes, isso ocorre devido aos tempos de atraso de estabilização das portas. Certo? Então aqui agora nós vamos preparar o circuito que vai ser gravado na placa. Então para isso o que nós vamos fazer? Eu já deixei pronto
Então eu vou pegar aqui o meu projeto principal, né, o arquivo principal, que é o que vai ser gravado na placa. Tá? Então o que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui. Isso aqui eu vou comentar depois. Então eu vou utilizar o clock 50 MB da placa, né, um clock de 50 MB, a chave a chave 3, push botão 3 da placa, para poder fazer o clear, né? Eu vou mapear aqui a saída do meu divisor de clock, então um clock de 50 MB, eu preciso dividir isso daqui para a ordem de 1 Hz. Então como é que eu faço isso? Basta fazer uma conta simples. Então eu quero dividir 50 MB. Deixa eu pegar aqui. Conta bem. Então eu preciso fazer essa conta. Eu quero aproximadamente. Eu tenho mouse. Eu tenho aproximadamente 1 Hz. Tá? Preciso dividir 50 MB por 2 elevado a x. O que é esse x aqui? Esse x, eu vou fazer esse divisor aqui com base num circuito assíncrono. Ou seja, eu vou utilizar flip-flops tipo T para fazer a divisão. Tá? Como é que funciona? Ora, se eu mantenho a entrada do meu flip-flop T sempre em alto, então eu vou alterar, eu vou dividir o que eu tinha anteriormente. Então, essa saída aqui, eu vou alterar a cada 2 pulsos de clock. Certo? Na primeira borda de alto, se aqui no começo é 0, isso aqui vai para 1. Na segunda borda de alto, é que eu vou jogar para baixo. Tá? Então o que acontece? Para cada 2 pulsos de clock, eu tenho um flip-flop tipo T, ele divide a sua entrada por 2. Como é um circuito assíncrono, isso não é a melhor maneira de fazer, tá? Eu só estou ilustrando. Então, essa saída aqui, ela vai ser alterada a cada 2 pulsos de clock. Só que esse clock aqui, ele é modificado pela saída do estágio anterior. Por isso que é um circuito assíncrono, por isso que é um divisor de clock assíncrono. Tá? E assim sucessivamente. Então, em relação ao clock original, essa saída aqui, ela vai estar dividida por 4. Ela vai ser dividida por 4. Essa saída aqui, ela vai ser dividida por 8. 16, 32, 64 e assim sucessivamente. Então, por isso que a gente faz essa conta aqui. Tá? Isso aqui aproximadamente, você vai ver, você vai encontrar algo em torno de 24, 25, 26 flip-flops que você vai precisar utilizar. Você ajusta isso daí com base no funcionamento que você está querendo. Tá? Eu vou utilizar aqui para mapear na placa. Eu vou jogar o valor do meu contador, né, a saída do meu contador. Vou utilizar os 3 LEDs verdes menos significativo. Tá? Eu vou fazer uma pequena a saída do meu clock aqui. Eu vou utilizar na realidade o LED G8. Esse LED G8 aqui, ele está entre os displays de 7 segmentos. Tá? Eu vou utilizar os LEDs G, os verdes, né? 3 a 0, os 4 primeiros LEDs. Então eu estou mapeando aqui na saída. Então os LEDs G, 7, 6, 5 e 4 não vou estar utilizando. Eu não vou utilizar, tá? Não vão ser utilizados. E vou utilizar aqui para fazer um controle, não é necessário isso, você pode deixar isso daqui em aberto, como é o caso da cena negada, os LEDs vermelhos, tá? Para poder mapear o que vai ser inserido na entrada de cada um dos flip-flops. Bem? Então eu peguei esse carinha aqui, eu criei um símbolo. Esse carinha aqui eu construí, né? Compilei, a gente compila de novo. Aqui ele mostra que esse cara é top level. Então eu compilei 4 processadores utilizados na computação.
que aguardar uns segundos, tá? Um pouquinho menos de um minuto. Então eu compilei esse cara, ele acabou de compilação, vou criar um bloco associado a ele, né? Criar um símbolo. Ok. Então construir aqui, vou entrar com o clock de 50 MHz, vou dividir para aproximadamente 1 Hz. 1 Hz. A saída, o valor, na verdade, as saídas aqui representam os sinais de controle das entradas de todos os flip-flops. A saída do meu contador eu vou colocar os LEDs verdes, tá? E essa saída do contador aqui, eu vou acionar o display de 7 segmentos. Então, eu vou utilizar o decodificador hexadecimal que nós projetamos no vídeo anterior. E vou mapear aqui no display X0, tá? Poderia ser qualquer um. O que aconteceu? Como eu fiz algumas mudanças de diretório aqui, eu preciso localizar, ou seja, aqui existe o bloco, mas eu não falei para o Quartz efetivamente onde esse bloco está. Tá? Então, o que eu vou precisar fazer? Agora eu venho aqui e eu vou adicionar os arquivos, ou seja, como eu estou utilizando arquivos de um projeto feito anteriormente, eu preciso adicionar esses arquivos no meu projeto atual. É por isso que eu preciso vir nessa opção aqui. Eu vou adicionar ou remover arquivos, né? Posso remover arquivos que eu não estou utilizando, mas no caso eu vou adicionar arquivos que eu preciso. Onde que estão esses arquivos? Eu tenho que vir aqui nesses 3 pontinhos e adicionar todos os arquivos associados ao decodificador hexadecimal. Quais são eles? O decodificador, que é o bloquinho efetivamente, e cada um dos esquemáticos, né, todos os esquemáticos associados aos circuitos de controle que controlam os estados dos segmentos. Tá? Então aqui eles foram adicionados. Isso vai depender do seu diretório. Então, se você modificar o diretório como eu tinha feito, você precisa readicionar. Tá? Você dá OK. Agora a gente abre aqui. Deu problema ainda. Por que deu problema? Porque eu esqueci de adicionar os arquivos de bloco. Eu só adicionei os BDF. BDF é arquivo de esquemático. Eu preciso adicionar os arquivos de bloco. Tá? Então precisa vir aqui de novo, né? Adicionar. E preciso alterar aqui, ó, todos os arquivos. Tá? Coloco todos os arquivos aqui, é mais fácil. Então os BDF já estão adicionados. Eu preciso adicionar os BSF. Eu preciso desse BSF, esse BSF, esse. BDF é de esquemático e BSF é de símbolo. Certo? Adicionei todos aqui, ó. Arquivo de símbolo, arquivo de esquemático, tá? Aqui é o nosso contador, nosso projeto, ou forma de onda, tá? E o divisor de frequência BDF. Ok? Agora é porque eu já sei o que aconteceu. Eu mudei o nome. Basta a gente adicionar de novo, tá? Decodificador hexadecimal. Mudei o nome. Essa é uma versão antiga. Essa é uma versão de teste que eu estava fazendo. Esse cara aqui a gente apaga. Coloca aqui decodificador hexadecimal. Então, como é que foi feito? Eu venho aqui, não tinha aparecido no projeto ainda. Clico em 3 pontinhos. Ele foi exatamente para o diretório que eu queria, tá? O diretório que a gente tinha adicionado anteriormente. Decodificador hexadecimal, decodificador hexadecimal. Ok? Ele apareceu o bloquinho aqui, tá? Se a gente clicar 2 vezes, o que vai aparecer? Ele dá 2 arquivos. Qual que você quer abrir? O BSF ou o BDF? É sempre o BDF, porque o BSF é de símbolo. Então ele abre aquele esquemático que nós havíamos projetado anteriormente. Se eu clicar em cada um desses blocos aqui, mesma coisa. Então eu quero abrir o BDF. Tá? Então ele vai abrir todos os esquemáticos que nós havíamos feito anteriormente. Ele não fez uma cópia, tá? Ele só está apontando. Então eu tenho uma função, eu estou apontando onde essa função se encontra dentro do meu computador. Tudo bem? Então agora eu vou compilar esse cara aqui.
gente esperar alguns segundinhos. Compilou com sucesso. Tá? Então, só lembrando o que acontece. Se eu quiser gravar esse cara aqui diretamente na placa, isso não vai ser possível. Na verdade, não vai funcionar. Porque eu tenho que fazer o assignment dos pinos. Eu preciso identificar, preciso falar para o Quartz e em quais pinos físicos esses periféricos estão conectados. Então, como a gente fazia isso, vem assignment, vou importar os assignments, né, com base naquele arquivo disponível na placa, no CD que vem junto com a placa, né? Ok, ok. Ou você tem que fazer isso manualmente com base na sua placa, tá? Então daí aqui ele aparece, né, todos os pinos que foram conectados, que foram utilizados, tá? E daí o que eu tenho que ser feito antes de gravar na placa, efetivamente, eu vou ter que compilar de novo. Então eu vou compilar mais uma vez. Demora um pouquinho, mas você garante efetivamente que não vai ter problemas, porque senão você descarrega isso daqui na placa e você acha que toda a simulação, toda a análise teórica foi feita com sucesso, mas na hora que você grava o circuito efetivamente não funciona. Por quê? Então isso tem que ser verificado. Não adianta tentar fazer debug na placa, não vai funcionar. Tudo bem? A menos que você tenha um analisador lógico conectado a pontos de teste no seu circuito. E não é todo mundo que tem essa facilidade. Então o circuito ele foi compilado, tá? Foi compilado com sucesso. E antes de gravar na placa, você precisa conferir. Existe um pequeno problema, eu não sei ao certo se isso ocorre também no Windows, tá? Ou se está ocorrendo só na minha instalação. Pode acontecer de, mesmo aparecer aqui que foi feito o assignment com sucesso, alguns pinos não foram efetivamente conectados, tá? Então, nós precisamos conferir. Então, a pino clock 50 está conectado, tá? Outro que a gente vai precisar são os LEDs R, X e o LED G, né? Então, eu preciso verificar se esses caras estão mapeados corretamente. É um tempinho que você gasta para conferir, mas ele vai adiantar sua vida depois. Então dá para ver aqui que todos os pinos X foram mapeados corretamente, tá? Isso a gente confere aqui no manual da placa. E agora eu preciso ver os LEDs e o push button se foi conectado corretamente. Então, Key 3 aqui foi conectado, tá? Dá para ver aqui, certo? Ele não aparece. Pode acontecer às vezes você ter key vazio aqui. Então ele não foi conectado efetivamente. Isso você precisa conferir. Então tá o key 3 aqui. Foi conectado. E LED G, todos foram conectados, tá? LED G8 até o 0, os 9 LEDs. Alguns vão ficar apagados porque eu não utilizei. E o LED vermelho, que é a saída do meu contador, também foram conectados do 4 ao 0. Na verdade tem um LED não, perdão. A saída do meu contador está no verde e os vermelhos, eles foram mapeados, representam os sinais de controle enviados às entradas de todos os flip-flops. Então está ok. Aparentemente está ok. Então, basta agora nós gravarmos na placa. Eu vou conectar a placa aqui e eu já retomo o vídeo. Dando continuidade, então, toda a compilação foi feita, o assinamento foi feito, foram feitos, né? Então, agora basta nós carregarmos o circuito na placa, tá? Então, basta vir aqui. Antes a gente pode verificar se está funcionando corretamente, né? JTAG Chain Debugger, manda testar, aparece aqui, tá? Ele identifica que está conectado, está funcionando corretamente.
Então basta vir aqui e clicar em Programmer, ele abre a janela, certo? Aparece aqui USB Blaster 5.2, verifica aqui o arquivo SOF, certo? Então vamos carregar. Enquanto vai programando a placa aqui, no vídeo, dá para ver que ele fica num estado apagado. Vou fazer de novo. Ele fica carregando, os LEDs não ficam totalmente acesos e ele começa a fazer a contagem. Então, como havíamos planejado, a saída do contador efetivamente é mapeada no LED verde, né? E os LEDs vermelhos apresentam sinais de controle que estão conectados à entrada dos flip-flops. O LEDzinho verde aqui é a saída do divisor de frequência. Então está por volta de 1 Hz aí. Se você quiser deixar mais lento, basta concatenar, colocar um estágio a mais no divisor. E aqui ele vai mostrando, então, ele mostra a contagem, né? Vai apresentando de maneira automática todos os caracteres hexadecimal. Então, essa questão do projeto de circuitos sequenciais, nós finalizamos. Contadores síncronos, na realidade, são finalizados aqui. E nos próximos vídeos, vou tentar trazer para vocês o projeto de uma máquina de estados utilizando captura esquemático. E ao longo dos próximos vídeos eu vou tentar fazer um paralelo com vocês. Então, pelo menos esses dois projetos, o decodificador hexadecimal e o contador síncrono, utilizando HDL. Certo? Então, fica por aqui. Agradeço a atenção e até a próxima.